Capítulo 34. Nova York e Trigena, 1907. Senhorita Rosamond Treshett, Cunard Liner, Lusitânia. 9 de setembro de 1907. Senhorita Eliza Montrachet, mansão Blackhurst, Cornualha, Inglaterra. Minha querida Elisa, que maravilha, Lusitânia! Estou escrevendo esta carta, priminha, sentada no convés superior, em uma mesinha deliciosa no café varanda, contemplando o azul do Atlântico, enquanto o nosso imenso hotel flutuante nos leva para Nova York. Existe uma atmosfera de grande animação a bordo, com as pessoas exultando com a possibilidade de o Lusitânia recuperar o título Flâmula Azul da Alemanha. No embarque em Liverpool, enquanto o navio saía lentamente do porto e dava início à viagem, a multidão no cais estava cantando: "Os ingleses jamais, jamais serão escravos", e agitando bandeiras tantas e tão depressa que mesmo quando nos afastamos e as pessoas viraram pontinhos no cais, eu conseguia vê-las se mover. Quando os barcos se despediram de nós, tocando suas buzinas, confesso que meus braços ficaram arrepiados e meu coração se encheu de orgulho. Que felicidade participar de um evento tão importante! Será que a história vai se lembrar de nós? Espero que sim. Imaginar que se pode fazer alguma coisa, influenciar em um acontecimento de alguma forma e assim ultrapassar os limites do tempo de vida humana. Eu sei o que você vai dizer a respeito da Flâmula Azul, que é uma corrida boba inventada por homens tolos, tentando provar que seu barco pode correr mais do que outro, pertencente a homens ainda mais tolos. Mas, Elisa, querida, sentir esta empolgação da vitória, bem, só posso dizer que é revigorante. Eu me sinto mais viva do que nunca e, embora saiba que você deve estar revirando os olhos, permita-me desejar que consigamos fazer a viagem em tempo recorde e reconquistar o lugar que é nosso por direito. O navio é feito de tal maneira que às vezes é difícil a pessoa lembrar que está no mar. Mamãe e eu estamos em uma das 2 suítes reais a bordo. Ela tem 2 quartos, sala de estar, sala de jantar, banheiro, lavatório e copa. E é lindamente decorada, fazendo-me lembrar um pouco das fotos de Versalhes do livro da senhorita Trenton, o que ela mostrou na aula naquele verão muito tempo atrás. Eu ouvi uma dama muito bem vestida comentar que este navio é mais parecido com um hotel do que qualquer outro navio em que ela já havia viajado. Não sei quem era a dama, mas tenho certeza de que ela era muito importante, porque mamãe ficou sem fala quando nos aproximamos dela. Mas não se impressione, isso não durou muito. Mamãe não consegue se controlar por muito tempo. Ela logo recuperou a fala e está recuperando o tempo perdido desde então. Nossos companheiros de viagem são a verdadeira nata da sociedade londrina, segundo mamãe. Portanto, precisam ser conquistados. Recebi ordens de usar sempre o que tenho de melhor, graças a Deus. Tenho 2 guarda-roupas repletos e estou sempre pronta para a guerra. Embora a mamãe e eu tenhamos o mesmo objetivo, não temos o mesmo gosto. Ela está sempre mostrando um cavalheiro que considera um ótimo partido e eu, geralmente, fico desanimada. Mas, chega, acho que vou perder a audiência da minha querida prima, se me alongar muito neste assunto. De volta, então, ao navio. Tenho me aventurado um pouco, sem dúvida você ficaria orgulhosa.
Ontem de manhã consegui fugir de mamãe e passei uma hora muito agradável no jardim da cobertura. Pensei em você, minha querida, enquanto você ficaria espantada ao ver que esta vegetação toda podia ser cultivada a bordo de um navio. Há vasos por toda parte cheios de plantas e flores. Eu me senti muito contente sentada no meio deles. Ninguém conhece melhor do que eu o poder curativo de um jardim. E mergulhei nos devaneios mais tolos. Você será capaz de imaginar muito bem para onde me levou minha fantasia. Ah, como eu gostaria que você tivesse concordado em vir conosco, Elisa. Vou me permitir ralhar com você, pois não consigo entender. Afinal de contas, foi você quem levantou pela primeira vez a possibilidade de um dia viajarmos juntas para os Estados Unidos, para ver os arranha-céus de Nova York e a grande Estátua da Liberdade. Não sei o que a fez deixar passar esta oportunidade e ficar em Blackhurst, tendo apenas papai como companhia. Você é, como sempre, um mistério para mim, minha querida. Mas sei que não adianta discutir depois que você toma uma decisão, minha teimosa Elisa. Só vou dizer que sinto sua falta. Estou sempre imaginando quantas travessuras faríamos se você estivesse aqui. Como destruiríamos os nervos de minha mãe, pobre mãe. É estranho pensar no tempo em que você era uma desconhecida para mim. Parece que sempre formamos uma dupla e que os anos em Blackhurst, antes de sua chegada, foram apenas um período terrível de espera. Ah, mamãe está chamando. Parece que somos esperadas de novo no salão de jantar. E que fartura, Elisa! Preciso me exercitar caminhando pelo convés entre uma refeição e outra, para ter condição de comer algo na seguinte. Mamãe deve ter fisgado o conde fulano de tal ou o filho de algum industrial rico para nossa mesa. É um trabalho sem fim, mas em uma coisa ela tem razão. Eu nunca vou conhecer meu destino se ficar trancada no quarto. Então me despeço de você, minha querida Elisa, e termino dizendo que, embora você não esteja comigo em pessoa, está em espírito. Sei que quando avistar a famosa Dama da Liberdade, viajando o seu porto, será a voz de minha prima Elisa que eu ouvirei dizendo: olhe para ela e pense em tudo o que ela já viu. Da prima que te ama muito, Rose. Elisa segurou com força o embrulho de papel pardo. Parada na porta da mercearia de Trigena, viu um cobertor cinzento de nuvens se formar no céu. Névoa no horizonte anunciava tormentas no mar, e o ar na aldeia estava carregado de umidade. Elisa não levara a bolsa, porque ao sair de casa não tinha a intenção de ir até a aldeia. Foi em algum momento durante a manhã que a história lhe veio à cabeça e exigiu que ela escrevesse imediatamente. As 5 páginas que restavam em seu caderno não tinham sido suficientes. Então ela tinha ido comprar outro. Elisa tornou a olhar para o céu ameaçador e caminhou apressadamente pelo cais. Quando chegou ao cruzamento, ignorou a estrada principal e começou a subir a trilha estreita que ia dar no penhasco. Ela nunca a tinha subido antes, mas Davis lhe dissera uma vez que havia um atalho entre a propriedade e a aldeia pela encosta do penhasco. O caminho era íngreme e o capim alto, mas Elisa seguiu adiante. Ela só parou uma vez para contemplar o mar cor de granito, no qual uma frota de pequenos barcos pesqueiros navegava de volta para casa. Elisa sorriu ao vê-los, como passarinhos voltando para o ninho depois de passar o dia explorando o vasto mundo. Um dia ela ia cruzar o mar, até o outro lado, como seu pai fizera. Havia tantos mundos esperando por ela além do horizonte. A África, a Índia, a Arábia, as Antípodas. E nesses lugares distantes ela ia descobrir novas histórias, lendas mágicas de outrora.
Davis tinha sugerido que ela escrevesse suas histórias. E Elisa seguira o conselho. Ela enchera 12 cadernos e ainda não tinha parado. Quanto mais escrevia, mais histórias surgiam, rodopiando em sua mente, pressionando sua cabeça, ansiosas para serem libertadas. Não sabia se eram boas, mas na realidade isso não a preocupava. Eram suas e o fato de escrevê-las as tinham tornado de algum modo reais. Personagens que tinham surgido em sua mente ficavam mais ousados no papel. Adquiriam novos maneirismos que ela não tinha imaginado. Diziam coisas que ela não sabia que eles pensavam. Começavam a se comportar de forma imprevisível. Suas histórias tinham uma pequena plateia, mas receptiva. Toda noite, depois do jantar, Elisa subia na cama ao lado de Rose, como fazia quando elas eram menores, e começava a contar seu mais recente conto de fadas. Rose ouvia de olhos arregalados, soltando suspiros e exclamações na hora certa, rindo nos trechos mais divertidos. Foi Rose quem convenceu Elisa a mandar uma de suas histórias para o escritório de Londres, da revista Children's Storytime. Você não quer ver suas histórias publicadas? Elas serão histórias de verdade e você uma escritora de verdade. Elas já são histórias de verdade. Rose então tinha olhado para ela com um ar astuto. Se elas forem publicadas, você vai ter um pequeno rendimento. Um rendimento. Aquilo interessava a Elisa e Rose sabia disso. Até então, Elisa dependia inteiramente da tia e do tio, mas ultimamente vinha pensando em como iria pagar pelas viagens e aventuras que sabia que o futuro lhe reservava. E mamãe ia ficar muito contente, disse Rose, cruzando as mãos sob o queixo, mordendo o lábio para não rir. Uma Montreshet trabalhando para se sustentar. A reação de tia Adelaine, como sempre, não significava nada para Elisa, mas a ideia de outras pessoas lerem suas histórias. Desde que Elisa descobrira o livro de contos de fadas na loja da senhora Swindle e mergulhara em suas páginas amareladas, tinha entendido o poder das histórias, sua habilidade mágica em curar feridas. O chuvisco tinha se transformado em chuva e Elisa começou a correr, apertando o caderno contra o peito enquanto a grama molhada batia em sua saia. O que Rose ia dizer quando Elisa lhe contasse que a revista infantil ia publicar A Criança Trocada e que tinham lhe pedido que enviasse mais histórias? Sorriu para si mesma enquanto corria. Faltava uma semana para Rose chegar e Elisa mal podia esperar. Estava louca para rever a prima. Rose fora muito inteligente com sua correspondência. Tinha escrito uma carta a caminho dos Estados Unidos e nada mais. E Elisa esperava ansiosamente por notícias da grande cidade. Teria adorado visitá-la, mas tia Adelaine havia sido muito clara. Você pode arruinar suas chances, disse ela uma noite, depois que Rose tinha ido dormir, mas não vou permitir que estrague o futuro de Rose com seus modos selvagens. Ela jamais encontrará o destino dela se não tiver a oportunidade de brilhar. Tia Adelaine erguera bem o corpo. Reservei 2 passagens para Nova York, uma para Rose e uma para mim. Quero evitar uma situação desagradável, então é melhor que ela pense que a decisão foi sua. Por que eu mentiria para Rose? Tia Adelaine respirou fundo, sugando as bochechas. Para deixá-la feliz, é claro. Você não quer que ela fique feliz? Uma trovoada ecoou no penhasco quando Elisa chegou ao topo. O céu estava escuro e a chuva aumentava. Na clareira havia um chalé. O mesmo chalezinho. Elisa percebeu
que ficava do outro lado do jardim murado que tio Linus lhe dera para ela plantar. Correu para se abrigar sobre o pórtico de entrada, encolhendo-se contra a porta enquanto a chuva caía, torrencial, sobre o telhado. Fazia 2 meses que tia Adelaine e Rose haviam partido para Nova York, e embora os dias agora se arrastassem, o primeiro mês tinha passado depressa em um turbilhão de bom tempo e ótimas ideias para histórias. Elisa dividira seu dia entre seus 2 lugares favoritos na propriedade, a Rocha Negra, na enseada, no topo da qual milênios de marés tinham formado uma plataforma lisa, e o jardim secreto, seu jardim, na ponta do labirinto. Que delícia ter um lugar só dela, um jardim inteiro para ficar. Às vezes, Elisa gostava de ficar imóvel no banco de ferro e simplesmente ouvir as folhas agitadas pelo vento roçando nos muros, o oceano batendo na praia e os pássaros cantando suas histórias. Por vezes, se ela ficasse quietinha, quase podia ouvir as flores suspirando de gratidão para o sol, mas não hoje. O sol tinha desaparecido, o céu e o mar se misturavam em uma agitação cinzenta. A chuva continuava a cair e Elisa suspirou. Não valia a pena tentar ir até o jardim e atravessar o labirinto, a menos que quisesse encharcar a si mesma e seu caderno novo. Se ao menos ela encontrasse uma árvore oca para se abrigar, uma ideia para uma história começou a se formar na imaginação de Elisa. Ela a agarrou, não a deixou ir embora. Prendeu-a até ela formar braços, pernas e um enredo claro. Tirou de dentro do vestido o lápis que sempre trazia enfiado no corpete. Apoiou o caderno no joelho e começou a escrever. O vento soprava com mais força ali, no reino dos pássaros, e a chuva começou a entrar no seu abrigo, manchando as páginas do caderno. Elisa se virou de frente para a porta, mas ainda assim a chuva a encontrou. Isso não era nada bom. Onde ia escrever quando a temporada de chuvas se instalasse? A enseada e o jardim não seriam um abrigo seguro. Havia a casa do tio, é claro, com suas centenas de cômodos, mas Elisa tinha dificuldade em escrever com alguém por perto. Sempre que pensava que estava sozinha, descobria uma criada ajoelhada perto da lareira, espalhando carvão, ou o tio sentado em silêncio em um canto escuro. Uma pancada de chuva caiu aos pés de Elisa, inundando o pórtico. Ela fechou o caderno e bateu impacientemente com o pé no chão de pedra. Precisava de um abrigo melhor. Elisa olhou para a porta vermelha atrás dela. Como não tinha notado isso antes? Uma chave saía da fechadura. Sem nenhuma hesitação, Elisa virou-a para a esquerda. O mecanismo funcionou. Ela pôs a mão na maçaneta, lisa e inesperadamente quente, e girou-a. Um clique soou e a porta se abriu como num passe de mágica. Elisa atravessou a soleira e entrou naquele útero escuro e seco. Debaixo do guarda-chuva preto, Linus esperava. Não tinha visto Elisa o dia inteiro e estava agitado. Mas sabia que ela viria. Davis dissera que ela iria visitar o jardim e só havia uma maneira de voltar de lá. Linus fechou os olhos e recordou o tempo em que Georgiana ia todos os dias até ali. Ela o convidara diversas vezes para acompanhá-la, para ver o que ela tinha plantado. Mas Linus sempre recusava o convite. Ainda assim, esperava por ela. Ficava de prontidão até sua poupée aparecer no meio dos arbustos. Às vezes, recordava o dia em que ficara preso no labirinto tantos anos antes. Era uma sensação estranha, uma mistura de vergonha e alegria pelo retorno da irmã. Ele abriu os olhos e prendeu a respiração. Pensou, a princípio, que estava sendo vítima de uma fantasia, mas não. Era Elisa chegando, pensativa.
Ela ainda não o vira, os lábios dele estavam secos. Criança! Chamou ele. Ela ergueu os olhos, surpresa. Tio! Respondeu sorrindo. Estava com os braços caídos ao longo do corpo. Em uma das mãos havia um embrulho marrom. Que chuva inesperada! A saia estava molhada, a beirada transparente colada em suas pernas. Linus não conseguiu desviar os olhos. Eu fiquei com medo de que você fosse surpreendida pelo temporal. E quase fui mesmo, mas me abriguei no chalé, no pequeno chalé do outro lado do labirinto. Cabelo molhado, saia molhada, tornozelos molhados. Linus engoliu em seco, apoiou a bengala na terra úmida e se levantou. O chalé é usado por alguém, tio? Elisa se aproximou. Ele pareceu deserto. O cheiro dela, chuva, sal, terra. Ele se apoiou na bengala e quase caiu. Ela estendeu a mão para ampará-lo. O jardim, criança, conte-me sobre o jardim. Ah, tio, como ele está crescendo. O senhor precisa vir um dia e sentar-se no meio das flores, para ver pessoalmente o que plantei. As mãos dela em seu braço eram quentes e firmes. Ele daria todos os anos que lhe restavam de vida, para deter o tempo e permanecer para sempre naquele momento, ele e sua Georgiana. Lord Mounttrashet. Thomas se aproximou preocupado. Meu senhor, o senhor devia ter dito que precisava de ajuda. E então, Elisa não o estava mais segurando. Thomas tomara o lugar dela. Linus a viu subir a escada e entrar no hall, parando um momento para recolher a correspondência antes de ser engolida pela casa. Senhorita Rose Mounttrashet, Cunard Linear, Lusitânia, 7 de novembro de 1907. Senhorita Elisa Mounttrashet, Mansão Blackhurst, Cornualha, Inglaterra. Querida Elisa, quanto tempo! Tanta coisa aconteceu desde que nos vimos pela última vez, que nem sei por onde começar. Primeiro, tenho que me desculpar pela falta de cartas nas últimas semanas. Nosso último mês em Nova York foi uma loucura. E quando me sentei para escrever para você, na saída do grande porto americano, fomos vítimas de uma tempestade tão violenta que parecia que eu estava de novo na Cornualha. Muitos trovões e uma forte ventania. Fiquei presa na cabine por 2 dias e a pobre mamãe ficou verde. Ela precisou de cuidados constantes. Que mudança! Mamãe doente e a frágil Rose cuidando dela. Depois que a tempestade passou, o nevoeiro permaneceu por vários dias, pairando ao redor do navio como se fosse um monstro marinho. Ele me fez lembrar você, querida Elisa, e as histórias que você costumava inventar quando éramos meninas, sobre as sereias e os navios perdidos no mar. O céu clareou agora que estamos nos aproximando da Inglaterra. Espere, porque estou fazendo esse relatório do clima quando tenho algo para lhe contar. Eu sei por quê. Estou evitando o assunto porque não sei como começar. Você deve lembrar, Elisa querida, que falei na minha última carta que mamãe e eu tínhamos conhecido pessoas importantes. Uma delas, Lady Dudmore, era mesmo uma pessoa de certa influência e mais. Parece que ela gostou de mim, porque mamãe e eu recebemos várias cartas de apresentação. E assim fomos introduzidas na melhor sociedade de Nova York. Parecíamos 2 borboletas esvoaçando de festa em festa. Mas continuo fugindo do assunto, porque você não precisa ouvir sobre cada soirée, cada partida de bridge. Elisa querida, sem mais delongas, vou prender a respiração e escrever de uma vez. Eu estou noiva. Vou me casar. E minha querida Elisa, estou tão feliz que mal ouso mencionar o assunto, com medo de não conseguir dizer nada, exceto que estou amando. E isso eu não vou fazer, não aqui. Eu me recuso a minimizar este sentimento maravilhoso, tentando capturá-lo em palavras. Vou esperar até nos reencontrarmos para lhe contar tudo pessoalmente,
Basta dizer, prima, que estou flutuando em uma nuvem de felicidade. Nunca me senti tão bem e devo isso a você, minha querida Elisa. Daí da Cornualha você agitou sua varinha mágica e me concedeu meu desejo mais caro, pois meu noivo, que emoção escrever essas duas palavras, meu noivo, talvez não seja como você imagina. Embora maravilhoso, bonito, inteligente e bom, ele é um homem sem posses. E agora você vai começar a perceber por que eu desconfio de que você tenha o dom da profecia. Ele é exatamente o par que você inventou para mim em A Criança Trocada. Como você soube, minha querida, que eu me apaixonaria por ele? A pobre mamãe está em estado de choque, embora tenha melhorado um pouco agora. Ficou quase sem falar comigo alguns dias depois que eu lhe comuniquei meu noivado. Ela, é claro, queria que eu arranjasse um bom partido. E não vê que não ligo para dinheiro ou títulos. Esses são os desejos dela para mim, e embora confesse que um dia eu já os compartilhei com ela, agora não os tenho mais. Como poderia quando meu príncipe apareceu e abriu a porta da minha gaiola de ouro? Estou louca para tornar a vê-la, Elise, para dividir com você minha felicidade. Senti muitas saudades suas e mal posso pensar que quando chegar à Inglaterra ainda terei que esperar uma semana até encontrá-la. Vou mandar esta carta assim que atracarmos em Liverpool. Eu gostaria de a estar levando para Blackhurst, em vez de ter que suportar a companhia desagradável da família de mamãe. Com todo o amor de sua prima, Rose. Se fosse honesta, Adeline se culparia. Não tinha estado presente ao lado de Rose em todos os eventos durante a visita delas a Nova York? Não a acompanhara ao baile promovido pelos Irvings em sua imponente casa na Quinta Avenida? Pior ainda, não fizera um sinal positivo para Rose quando o belo rapaz de cabelos escuros e lábios grossos se aproximou dela para convidá-la para dançar? Sua filha é uma beleza, dissera a senhora Frank Hastings, inclinando-se para cochichar no ouvido de Adeline, quando o belo casal foi para a pista de dança. É a mais bonita da festa. Adeline tinha se agitado na cadeira, sim, cheia de orgulho. Foi este o momento em que errou? Deus tinha percebido seu excesso de confiança. Beleza que se compara à pureza do seu coração. E Nathaniel Walker é um homem muito bonito. Nathaniel Walker, era a primeira vez que ouvia aquele nome. Walker, dizia pensativa. O nome tinha certa solidez. Ela não ouvira falar em uma família chamada Walker, que fizera fortuna com petróleo. Dinheiro novo, não herdado. Mas os tempos estavam mudando, não era mais vergonha. Quem são os pais dele? Será que Adeline imaginou o ar de ironia que animou por alguns instantes as feições calmas da senhora Hastings? Ah, ninguém importante. Ela ergueu a sobrancelha. Ele é um artista, você sabe, com o qual estranhamente um dos rapazes Irving fez amizade. O sorriso de Adeline ficou congelado nos lábios. Nem tudo estava perdido. Afinal de contas, a pintura era um hobby muito nobre. Dizem, continuou a senhora Hastings, dando o golpe final, que o rapaz dos Irvings o conheceu na rua. Filho de imigrantes e ainda por cima poloneses. Ele pode chamar a si mesmo de Walker, mas duvido que este seja o nome que consta nos seus documentos de imigração. Ouvi dizer que ele faz desenhos para viver. Retratos a óleo? Não, nada tão imponente. Desenhos a carvão, pelo que entendi. Ela disfarçou a satisfação com uma careta. Um avanço e tanto. Afinal, os pais são católicos, o pai trabalhava como estivador.
Adeline teve vontade de gritar enquanto a senhora Hastings se recostava na cadeira com um sorriso falso. Mas não há mal algum em uma moça dançar com um belo rapaz, não é? Adeline esboçou um sorriso sereno para disfarçar seu pânico. De fato, não há mal nisso. Como podia acreditar na inocência daquela cena, quando sua mente já recuperava a imagem de uma jovem no topo de um penhasco na Cornualha, com os olhos e o coração abertos, contemplando um belo jovem que parecia tão promissor. Ah, era muito perigoso para uma jovem sentir-se envaidecida com as atenções de um belo homem. A semana passou e não havia mais nada a dizer a respeito. Noite após noite, Adeline exibiu Rose diante de uma plateia de rapazes de boa família. Esperou e torceu por um brilho de interesse no rosto da filha. Apenas se decepcionou. Rose só tinha olhos para Nathaniel, e ele, ao que parecia, para ela. Como alguém que fosse vítima de uma perigosa histeria, Rose estava enfeitiçada e inalcançável. Adeline teve que resistir ao impulso de dar um tapa no rosto da filha. Rosto que brilhava mais do que seria apropriado para uma jovem delicada. Adeline também estava enfeitiçada pelo rosto de Nathaniel Walker. Em cada festa, jantar ou leitura a que fossem, examinava a sala procurando por ele. O medo criara uma imagem em sua mente e todos os outros rostos ficavam borrados. Só o dele era nítido. Começou a vê-lo mesmo quando o rapaz não se encontrava. Ela sonhava com docas, barcos e famílias pobres. Às vezes o sonho acontecia em Yorkshire e seus pais representavam o papel da família de Nathaniel. Ah, seu pobre cérebro! Quem imaginaria que fosse passar por isso? Então, uma noite, o pior finalmente aconteceu. Elas tinham ido a um baile e, na volta na carruagem, Rose estava estranhamente calada. Aquele silêncio era do tipo que anunciava uma firmeza de vontade, uma clareza de visão. Como quando alguém que tem um segredo o mantém oculto por um tempo antes de libertá-lo. O momento terrível chegou quando Rose estava se vestindo para dormir. Mamãe, disse ela, enquanto escovava o cabelo, quero lhe contar algo. Então, as palavras, as terríveis palavras. Afeição, destino, para sempre. Você é jovem, rebateu Adeline depressa, interrompendo Rose. É compreensível que confunda a amizade com outro tipo de afeição. Não é só amizade que sinto, mamãe. Adeline sentiu um calor repentino. Isso seria um desastre. Ele não traz nada. Ele traz a si mesmo e é tudo de que eu preciso. A insistência dela, sua irritante confiança. Isso mostra sua ingenuidade, Rose, sua juventude. Não sou assim tão jovem para saber o que quero, mamãe. Já tenho 18 anos. Você não me trouxe a Nova York para encontrar meu destino? Este homem não é seu destino, disse com um fio de voz. Como a senhora sabe? Eu sou sua mãe. O argumento soou fraco. Você é linda e pertence a uma família importante. Como pode se contentar com tão pouco? Rose suspirou, de um jeito que deu a entender que a conversa estava encerrada. Eu o amo, mamãe. Adeline fechou os olhos. Jovens. Que chance tinham os argumentos mais racionais contra o poder arrogante daquelas 3 palavras? Como sua filha, seu tesouro mais precioso, podia pronunciá-las com tanta facilidade? E a respeito de alguém como ele? E ele me ama, mamãe, ele falou. Adeline sentiu o coração contrair-se de medo. Pobre menina, cega com ideias tolas sobre o amor. Como lhe dizer que os corações dos homens não eram facilmente conquistados? E quando o eram, raramente eram mantidos.
A senhora vai ver, disse Rose. Vou ser feliz para sempre, como na história de Elisa. Ela escreveu isto, sabe, quase como se soubesse o que ia acontecer. Elisa. Adeline ferveu de ódio. Até aqui, tão longe, a moça continuava a ser uma ameaça. Sua influência se estendia através dos oceanos. Suas palavras insidiosas sabotavam o futuro de Rose, levando-a a cometer o maior erro de sua vida. Adeline cerrou os lábios. Não tinha administrado a recuperação de Rose de tantas doenças só para vê-la desperdiçar a vida em um casamento equivocado. Você precisa romper com ele. Ele vai entender. Ele devia saber que jamais obteria consentimento para isso. Já estamos noivos, mamãe. Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Desmanche esse noivado. Não. Adelaine se sentiu sem saída. Você será banida da sociedade, mal recebida na casa do seu pai. Então vou ficar aqui onde sou bem recebida, na casa de Nathaniel. Como as coisas tinham chegado a esse ponto. Sua Rose dizendo essas coisas. Ela devia saber que aquilo tudo iria partir o coração de sua mãe. A cabeça de Adeline começou a latejar. Precisava se deitar. Sinto muito, mamãe, disse Rose calmamente. Mas não vou mudar de ideia, não posso, não me peça isso. Elas ficaram vários dias sem se falar, exceto, é claro, banalidades. Rose pensou que Adeline estava de mau humor, mas não era isso, ela estava refletindo. Adeline sempre fora capaz de substituir a paixão pela lógica. A equação em pauta era impossível, então algum fator precisava ser mudado. Se não ia ser a decisão de Rose, então seria o próprio noivo. Ele devia se tornar um homem merecedor da mão da filha. O tipo de homem de quem as pessoas falavam com admiração e sim com inveja. E Adeline tinha a impressão de saber exatamente como esta mudança poderia ser efetuada. No coração de todo homem há um buraco, um abismo negro, uma carência que precisa ser preenchida. Adeline suspeitava de que o buraco de Daniel Walker era o orgulho do tipo mais perigoso, o de um homem pobre. Um desejo de se afirmar, de ascender socialmente e de se tornar melhor do que o pai. Mesmo sem a biografia tão maliciosamente fornecida pela senhora Hastings, quanto mais Adeline observava Nathaniel Walker, mais convencida ficava de que estava certa. Podia perceber no modo como ele andava, no brilho cuidadoso dos seus sapatos, no entusiasmo do seu sorriso, no som da sua risada. Eram traços de um homem que tinha vindo de baixo e avistado o mundo cintilante distante dele. Um homem cujo refinamento disfarçava a pobreza. Adeline conhecia bem a fraqueza dele, porque era a mesma que a dela. Também sabia o que devia fazer. Precisava garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Precisava ser sua maior mecenas, promover a arte dele na sociedade, garantir que se tornasse o grande pintor de retratos da elite. Com a ajuda dela e a beleza e o charme dele, sem falar de uma esposa como Rose, ele não deixaria de impressionar. E Adeline nunca deixaria que ele esquecesse quem tinha sido responsável pelo seu sucesso. Elisa pôs a carta ao lado na cama. Rose estava noiva e ia se casar. A notícia não a deveria ter surpreendido. Rose falara muitas vezes de suas esperanças para o futuro, do seu desejo de se casar e ter filhos, uma casa imponente e uma carruagem só dela. Entretanto, Elisa sentiu uma sensação estranha. Abriu o caderno novo e passou os dedos de leve pela primeira página manchada de chuva.
Desenhou uma linha com o lápis, observou distraidamente a linha escurecer e clarear de acordo com o estado do papel, seco ou molhado. Começou a elaborar uma história, escreveu e riscou várias vezes até largar o caderno. Finalmente, Elisa se recostou no travesseiro. Não havia como negar, tinha uma sensação estranha, um nó no estômago. Talvez estivesse doente, pensou. Talvez por conta da chuva. Mary sempre dizia que ela não deveria ficar tanto tempo do lado de fora. Elisa virou a cabeça e contemplou a parede, o vazio. Rose, sua prima, sua amiga, sua cúmplice, ia se casar. Com quem Elisa iria dividir o jardim secreto, suas histórias, sua vida? Como era possível que um futuro tão nitidamente imaginado, anos a fio, cheios de viagens, aventuras e livros, podia de repente se transformar em uma quimera? Ela desviou o olhar até pousá-lo no vidro frio do espelho. Não costumava se olhar no espelho. E desde a última vez que fizera isso, algo tinha desaparecido. Elisa se aproximou, avaliou-se. E então compreendeu. Ela viu o que tinha perdido. Este reflexo pertencia a uma adulta. Não havia lugar em suas feições para Sammy se esconder. Ele tinha desaparecido. E agora Rose também ia embora. Quem era esse homem que roubara sua amiga mais querida num piscar de olhos? Elisa não se sentiria tão mal se tivesse engolido um dos enfeites de Natal feitos por Mary, uma das laranjas espetadas de cravo. E inveja. Era isso que ela estava sentindo. Ela invejava o homem que tinha curado Rose, que fizera com tanta facilidade o que Elisa tentava fazer, que havia se apoderado tão completamente da afeição da prima. Inveja. Elisa pronunciou a palavra dura e sentiu seus espinhos venenosos espetando sua língua. Ela se afastou do espelho e fechou os olhos, tentando esquecer a carta e a notícia terrível que trouxera. Não queria sentir inveja, não queria abrigar aquele sentimento doloroso. Afinal, sabia, pelos contos de fadas, qual era o destino das irmãs malvadas, dominadas pela inveja.